Em 1945, a Europa afundava entre ruínas e milhões de deslocados. No meio do caos, um homem desapareceu do mapa. Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, responsável por torturas, deportações e execuções. Seu nome estava em todas as listas de criminosos procurados. No entanto, ninguém o deteve. Enquanto os tribunais julgavam os hierarcas do Reich, Barbie recebia proteção. Documentos falsos, vistos oficiais e o apoio de sacerdotes e agentes aliados abriram seu caminho. Sob uma nova identidade, ele cruzou a Europa por rotas clandestinas que mais tarde seriam conhecidas como as Ratlines, corredores secretos que transferiram milhares de nazistas para a América do Sul. Como um torturador conseguiu escapar diante dos olhos de seus perseguidores? Que preço o mundo pagou por transformar um carrasco em aliado durante 40 anos? Quantos crimes mais ele cometeria antes que alguém se atrevesse a detê-lo? O refúgio nas sombras, Bolívia como santuário do carniceiro de Lyon. Em abril de 1951, um trem procedente de Buenos Aires chegou a La Paz após cruzar os Andes. Entre os passageiros viajava uma família alemã com passaportes da Cruz Vermelha Internacional, em nome de Klaus Altmann, Regine Wilhelms Altmann e seus 2 filhos. Nenhum funcionário sabia que o homem era Klaus Barbie, ex-chefe da Gestapo em Lyon. Sua chegada foi o resultado de uma operação organizada pelo Counterintelligence Corps dos Estados Unidos, com apoio de intermediários eclesiásticos e funcionários diplomáticos. No fim de 1950, a França exigia sua extradição. Para Washington, o caso ameaçava expor a cooperação entre Barbie e o CIC durante o pós-guerra. O sacerdote croata Krunoslav Draganović, operador das Ratlines, recebeu a tarefa de facilitar a saída. Com apoio do bispo Alois Rudal, foram emitidos certificados de identidade da Cruz Vermelha e um visto boliviano em Gênova, carimbado em 14 de março de 1951. Em 23 de março, a família embarcaria no navio Corrientes rumo à América do Sul. Quando o C-C confirmou a partida, encerrou o expediente. O ativo sensível havia sido transferido com sucesso. A Bolívia oferecia o cenário ideal para permanecer invisível. O país atravessava uma crise política crônica e carecia de controles migratórios eficazes. Em Cochabamba, o sacerdote croata Stjepan Oswald Tot, também refugiado de guerra, serviu como contato local. Os Altmann passaram seus primeiros meses nos Yungas e depois se mudaram para La Paz. O ambiente lhes permitia manter um perfil discreto e vínculos com outros imigrantes europeus sem atrair atenção. A Revolução de 1952, liderada pelo movimento nacionalista revolucionário de Victor Paz Estenssoro, mudou o quadro político. O novo governo promoveu a entrada de técnicos estrangeiros para impulsionar a modernização econômica. Altmann legalizou sua residência e, em 1957, obteve a cidadania boliviana. Sua documentação, passaporte da Cruz Vermelha e recomendação eclesiástica, foi aceita sem objeções. Nos registros, figurava como engenheiro civil nascido em Kronstadt, sem antecedentes militares. O processo de nacionalização das minas e a reforma agrária criaram demanda por especialistas em logística e comércio exterior. Altmann fundou uma pequena empresa dedicada à exportação de casca de quina para laboratórios europeus, entre eles Boehringer Ingelheim. Seus negócios com a Alemanha Ocidental lhe deram credibilidade e uma posição econômica estável. Seu perfil encaixava-se na imagem do imigrante europeu trabalhador que o MNR buscava promover. A comunidade alemã na Bolívia mantinha uma rede social ativa de clubes e associações. O Clube Alemão de La Paz foi seu principal ponto de inserção. Regine administrava a biblioteca. Ele participava de reuniões empresariais. Seu espanhol era limitado, mas sua eficiência lhe rendeu respeito. Em publicações da época, aparece como comerciante e transportador sem qualquer referência ao seu passado europeu.
Entre 1955 e 1960, Altman ampliou sua rede de contatos para os âmbitos militar e político. Seu antimarxismo o aproximou de funcionários do Ministério do Interior e de oficiais das Forças Armadas. Fontes posteriores do Bundesnachrichtendienst indicam que colaborou como informante sob o codinome Adler, enviando relatórios sobre sindicatos e movimentos de esquerda na Bolívia e no Cone Sul. Esse vínculo lhe garantiu rendimentos regulares e proteção diplomática. As conexões com outros refugiados europeus foram constantes. Altman manteve contato com Walter Rauff, no Chile, Hans Rudel, como assessor militar na região, e Friedrich Schwend, no Peru. As trocas comerciais com eles incluíam operações legais e contrabando de armas. Nos arquivos bolivianos aparece como sócio de empresas de transporte e fornecedor do Estado. Seu nome circulava em esferas empresariais e ministeriais como sinônimo de eficiência. Durante a década, sua figura se consolidou como a de um imigrante modelo. O MNR o considerava um técnico útil, a embaixada alemã um elo pragmático e os militares um aliado confiável. Em La Paz, participava de associações católicas e comitês de beneficência. Sua esposa organizava atividades culturais e mantinha vínculos com famílias influentes. Os rumores sobre sua identidade real nunca passaram de comentários isolados que ninguém investigou. Em meados dos anos 60, Klaus Altman havia alcançado uma posição confortável na sociedade boliviana. Sua empresa operava rotas comerciais, seus contatos no Ministério do Interior continuavam ativos e seu nome aparecia em registros oficiais sem suspeitas. O país, no entanto, entrava em uma nova etapa de turbulência política. As fraturas do MNR, os conflitos sociais e o crescente temor ao comunismo alteravam o equilíbrio do poder. Nesse clima, Altman continuou transitando entre empresários e oficiais, ajustando suas alianças às novas circunstâncias. O anônimo empresário alemão começava a ocupar um espaço próximo ao núcleo do poder boliviano. Assessor do poder, o criminoso de guerra que desenhou a inteligência de um país. No início dos anos 60, a Bolívia atravessava um processo de desgaste político. O movimento nacionalista revolucionário, no poder desde 1952, havia se fragmentado entre facções militares e civis. As reformas sociais perdiam impulso e os conflitos operários cresciam. Nesse cenário emergiu René Barrientos Ortúnio, piloto da Força Aérea formado nos Estados Unidos, figura carismática e de origem quechua. Sua habilidade para falar no idioma dos camponeses e seu discurso anticomunista o transformaram em um aliado natural do Exército e de Washington. Dentro do MNR, Barrientos foi nomeado comandante da Força Aérea e, mais tarde, vice-presidente, consolidando sua influência entre os oficiais jovens. Klaus Altman o conheceu nesse período, durante reuniões sociais e encontros empresariais em La Paz. Ambos compartilhavam contatos no Ministério do Interior e uma visão pragmática da ordem. O controle deveria ser garantido antes da negociação. Altman oferecia conhecimentos técnicos em logística e comunicações. Barrientos via nele um colaborador estrangeiro com experiência e discrição. Dessa relação inicial surgiria, com os anos, uma cooperação direta. Em 4 de novembro de 1964, unidades do Exército cercaram o Palácio Queimado. Barrientos, junto com o general Alfredo Ovando Candia, depôs o presidente Victor Paz Estenssoro. O golpe devolveu às Forças Armadas o poder político perdido após a Revolução de 52. Barrientos assumiu a presidência provisória com apoio do corpo diplomático dos Estados Unidos e do empresariado local. Sua prioridade era estabilizar o país por meio de uma estrutura de inteligência moderna e de uma campanha de legitimação perante a Casa Branca. Durante os primeiros meses, Altman intensificou sua atividade nos círculos do poder. Os coronéis Luiz Rolón Anaya e Antônio Vargas Salinas, responsáveis pelo Ministério do Interior,
O incorporaram como assessor informal em temas de contra-insurgência e segurança. No Hotel Crillon de la Paz, sede de reuniões entre militares e diplomatas, participava de conversas sobre vigilância interna e manejo de informações. Seu domínio do alemão, seu passado técnico e seus contatos com o Bundesnachrichtendienst lhe deram uma posição útil. O regime buscava cooperação direta com a CIA, que após a Revolução Cubana havia ampliado sua presença na América Latina. Altman, identificado como anticomunista e ex-colaborador do Counterintelligence Corps, funcionou como intermediário não oficial. Assistia a reuniões de planejamento, revisava relatórios sobre sindicatos e movimentos camponeses e assessorava na criação de um serviço de inteligência nacional. Seu papel não estava documentado, mas era conhecido pelos comandos superiores. Em 1966, a chegada da guerrilha de Ernesto Che Guevara a Nhancauazú colocou à prova o novo governo. Barrientos ordenou a formação de unidades conjuntas de inteligência com assessoria dos Estados Unidos. Altman colaborou como conselheiro técnico em análise de informações, treinamento e rastreamento. Testemunhos da época o situam em reuniões em Cochabamba e Santa Cruz junto a oficiais bolivianos e observadores da embaixada norte-americana. Seu conhecimento de táticas de interrogatório e redes clandestinas lhe conferiu influência dentro das Forças Armadas. Durante a campanha, atuou como consultor silencioso, fornecendo ao Ministério do Interior dados sobre movimentos insurgentes. Segundo arquivos do BND, continuou operando sob o codinome Adler, enviando relatórios sobre grupos de esquerda e contatos internacionais do Che. Sua dupla condição de empresário e assessor de segurança lhe garantia mobilidade e cobertura. Paralelamente, sua empresa Transmarítima Boliviana, dedicada oficialmente ao transporte e comércio exterior, servia como fachada para operações logísticas e importação de armas. A companhia mantinha vínculos com intermediários europeus e com outros refugiados do Reich instalados na América do Sul. A combinação de negócios e serviços informativos transformou Altman em peça funcional do novo Estado. O governo de Barrientos, respaldado por Washington, converteu a contra-insurgência em política estrutural. Com instrutores norte-americanos, a Bolívia modernizou seus métodos de interrogatório e criou registros nacionais de militantes. Altman participou da redação de manuais de segurança interna e na organização de redes de informantes que conectavam La Paz, Santa Cruz e Cochabamba. Os oficiais Rolón Anaya e Vargas Salinas dirigiam esse sistema, que integrava controle civil, militar e policial. A captura e execução de Che Guevara, em outubro de 1967, consolidou o poder de Barrientos e fortaleceu os vínculos com os Estados Unidos. Nos meses seguintes, Altman circulava com total liberdade entre órgãos governamentais e embaixadas. Seu papel como empresário e assessor lhe garantia proteção e prestígio. Os relatórios do BND destacavam sua eficácia e sua atitude construtiva na defesa do Ocidente. Nenhuma autoridade boliviana questionou seu passado nem sua crescente influência. No fim de 1967, Altman havia passado de refugiado tolerado a colaborador central do aparato de segurança boliviano. Sua experiência, sua rede internacional e sua empresa o colocavam em posição de expandir suas operações além da assessoria militar. O país entrava em um novo ciclo de alianças econômicas e políticas. Sob a fachada da Transmarítima, começava a se formar um sistema de transporte e contrabando que o conectaria com redes de poder regional. Navios, armas e nazistas, o império de Klaus Altman. Em 1967, Klaus Altman fundou a Transmarítima Boliviana, uma empresa naval com sede em La Paz. O projeto era paradoxal. A Bolívia não tinha saída para o mar desde a Guerra do Pacífico de 1879, mas o nacionalismo do presidente René Barrientos transformou a ideia em um símbolo de soberania. Altman, apresentado como engenheiro naval,
propôs uma frota mercante boliviana que operasse a partir de portos estrangeiros. Barrientos aprovou a iniciativa e o Estado adquiriu a maioria das ações. O restante ficou nas mãos de empresários privados, entre eles o próprio Altman e o norte-americano William Ayers, proprietário de uma empresa naval em Nova Orleans. O conselho de administração incluía altos comandos militares e o chefe de inteligência do Exército. Gaston Velasco Carrasco, empresário e promotor do nacionalismo marítimo, presidia a companhia. Foi o próprio Barrientos quem determinou que Altman ocupasse a direção geral. A empresa foi apresentada como uma aposta estratégica e patriótica. Na prática, tornou-se um instrumento de operações financeiras e logísticas vinculadas ao comércio internacional de armas. A Transmarítima chegou a registrar 17 embarcações navegando sob bandeira boliviana, realizando escalas em Valparaíso, Antuérpia, Hamburgo e Colón. Suas atividades incluíam a exportação de minérios e madeira e a importação de grãos, maquinário e armamento. Altman obteve passaporte diplomático e o utilizava para viajar entre a Europa e as Américas. Visitou a Alemanha Ocidental, Espanha, França, Estados Unidos, Brasil e Chile. Em Madrid, reuniu-se com Otto Skorzeny, ex-oficial das SS, que coordenava redes industriais desde a Espanha franquista. Em Hamburgo, designou seu filho Klaus Georg como agente comercial. A empresa naval aparentava ser um projeto econômico estatal, mas funcionava como cobertura para o contrabando. O negócio serviu para canalizar operações das empresas europeias Merex AG e Steyr Daimler Puch, especializadas em material bélico. Altman atuava como intermediário junto com Hans Rudel, piloto da Luftwaffe radicado no Paraguai, e Friedrich Schwend, operador financeiro das SS no Peru. Junto com Wilhelm Sassen, jornalista holandês vinculado a regimes do Cone Sul, formavam uma rede informal conhecida como La Estrela. Esse grupo de ex-nazistas trabalhava como intermediário entre indústrias europeias, governos latino-americanos e serviços de inteligência ocidentais. Os arquivos do BND e da CIA confirmam que a Transmarítima foi usada para transportar armamento de Hamburgo e Gênova para Arica, Callao e Santa Cruz. Entre as operações mais documentadas está o envio de tanques Cuirassier, veículos blindados e munições, transações realizadas sob contratos oficiais que ocultavam comissões pessoais. Os pagamentos eram efetuados por meio de contas cifradas em Hamburgo e São Francisco. Os lucros financiavam atividades políticas e redes anticomunistas na região. Em 1968, uma transação encoberta desviou um carregamento de armas destinado à Bolívia, que acabou em Israel. O transporte foi realizado através de portos belgas e espanhóis em 3 etapas. Altman coordenou a operação junto a Schwend, ambos informantes do BND. O escândalo estourou em 1970 com o assassinato de 2 jornalistas bolivianos que investigavam o contrabando de armas. Em 17 de fevereiro, foi encontrado morto em sua casa Jaime Otero Calderón, diretor do jornal OI. Poucas semanas depois, uma bomba matou Alfredo Alexander Jordan, proprietário do Última Hora. Ambos haviam obtido documentos que implicavam funcionários do Ministério do Interior e a direção da Transmarítima. As investigações apontaram para um grupo de agentes sob supervisão de Luiz Arce Gomes, então ajudante do general Alfredo Ovando Candia. O testemunho do empresário Álvaro de Castro indicou Altman como coordenador das operações de contrabando que motivaram os assassinatos. Nenhum dos responsáveis foi processado. Após esses eventos e a queda do regime de Barrientos, morto em acidente aéreo em 1969, a empresa começou a se deteriorar. Durante o governo do general Ovando, a Transmarítima continuou operando com dívidas acumuladas e perdas financeiras. Ainda assim, Altman manteve seu passaporte diplomático e preservou contatos com embaixadas europeias. Em 1970, com a ascensão do general Juan José Torres e a guinada política à esquerda,
sua posição tornou-se vulnerável. Em coordenação com Friedrich Schwend, transferiu-se para Lima, onde tentou replicar seus negócios de transporte e venda de armas. A associação com Schwend no Peru resultou em operações fraudulentas que atraíram a atenção policial. Em junho de 1973, uma batida na casa de Schwend revelou documentos sobre a rede de ex-nazistas ativa na América do Sul. Entre as descobertas estavam registros da Transmarítima e correspondência endereçada a Altman em La Paz. A imprensa peruana divulgou o caso, vinculando ambos a transações de armamento e à vigilância de exilados políticos. O episódio deteriorou a imagem dos antigos aliados de Barrientos e evidenciou as conexões internacionais do contrabando. Na Bolívia, a ascensão do coronel Hugo Banzer Soares, em 1971, restabeleceu um ambiente favorável para Altman, mas a empresa naval já estava em falência. A Transmarítima foi liquidada em 1972, com dívidas significativas e suspeitas de corrupção. Para então, a rede La Estrela já havia diversificado suas atividades para o financiamento de movimentos de direita e a cooperação com serviços de inteligência do Cone Sul. Altman, refugiado novamente sob a proteção de contatos militares, mantinha intactas suas conexões com o BND e com antigos colaboradores do Reich. A queda da Transmarítima não significou sua aposentadoria. A empresa havia servido para construir uma infraestrutura econômica e política que perduraria nos anos seguintes. Sua rede de contrabando, suas alianças com militares bolivianos e sua relação com empresários europeus estabeleceram as bases de um sistema de poder que combinaria tráfico, repressão e diplomacia paralela. O cenário dos anos 70 preparava a transição para uma etapa em que inteligência, crime e governo se confundiriam sob um mesmo propósito: a defesa da ordem anticomunista na América do Sul. Condor, narco-estado e poder total. Em 21 de agosto de 1971, o coronel Hugo Banzer Soares tomou o poder na Bolívia após um golpe militar que deixou dezenas de mortos em La Paz. Banzer, oficial de carreira e antigo ministro de Barrientos, encarnava o modelo de ditador militar do Cone Sul, anticomunista, nacionalista e estreitamente ligado a Washington. Para Klaus Altman, o retorno do exército ao poder significou também seu retorno à segurança. Após a instabilidade do período de Torres e sua passagem por Lima, onde a imprensa começara a rastrear seu passado, voltou à Bolívia sob a proteção do novo regime. Desde 1971, Altman retomou seu papel como assessor do Departamento 4 de Inteligência do Exército. Nesse ambiente de controle absoluto, participou da elaboração de manuais de contra-subversão e na coordenação com adidos militares estrangeiros. A ditadura de Banzer, que se prolongaria até 1978, consolidou um aparato repressivo sustentado pela cooperação com os Estados Unidos e por uma rede regional de inteligência que logo se integraria ao Plano Condor. O Plano Condor formalizou a coordenação entre as ditaduras do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Bolívia. Seu objetivo era eliminar a oposição política dentro e fora de suas fronteiras. Altman atuou como elo informal nesse sistema, transmitindo informações sobre exilados e militantes. Seus antecedentes na Gestapo e sua experiência com o Counterintelligence Corps lhe conferiam valor estratégico. As mesmas técnicas empregadas na Europa durante a ocupação, rastreamento, tortura e desaparecimento, eram agora aplicadas sob o discurso de segurança nacional. Durante a ditadura de Banzer, Altman manteve ativa sua rede logística. Coordenava operações de comércio e transporte que serviam de fachada para o tráfico de armas. Colaborava com Friedrich Schwend em Lima e com Hans Rudel no Paraguai. Por meio de contas no Panamá e em Hamburgo, movimentava fundos e comissões. Também atuava como intermediário da Merex AG, fornecedora de material militar europeu, e como informante do Bundesnachrichtendienst,
identificado nos arquivos como agente V43118. O dinheiro e os contatos o vinculavam a um novo eixo de poder, o narcotráfico. Em Santa Cruz, estabeleceu relação com Roberto Soares Gomes, empresário que logo seria conhecido como o Rei da Cocaína. As antigas rotas de transporte da Transmarítima serviram para exportar pasta base e cocaína para o Panamá e México. A ascensão do coronel Luiz Arce Gomes, aliado de Altman, consolidou essa convergência entre inteligência militar e negócio ilícito. Arce o considerava um modelo de eficácia e adotou muitos de seus métodos. Em 1973, quando a França solicitou a extradição de Klaus Barbie, Banzer rejeitou o pedido alegando a ausência de tratado bilateral. A decisão confirmou a proteção oficial de que gozava o alemão. Altman fazia parte do sistema, assessorava, gerenciava contratos e treinava oficiais em técnicas de interrogatório adaptadas de manuais da Escola das Américas. Com o passar dos anos, o poder de Banzer começou a se desgastar. As greves nas minas, as denúncias internacionais e a pressão diplomática de Washington sob a administração Carter obrigaram o regime a ceder. Em 1978, Banzer deixou o poder. Altman percebeu a mudança de rumo e começou a apoiar novos atores militares. Junto com Arce Gomes e Álvaro de Castro, participou dos preparativos do golpe que levaria o general Luiz Garcia Meza ao poder em julho de 1980. O golpe, financiado por Roberto Soares e executado com apoio de ex-militares argentinos e chilenos, inaugurou um dos períodos mais violentos do país. Altman, designado assessor do Ministério do Interior sob Arce Gomes, coordenou operações de inteligência e o enlace com serviços estrangeiros. A Brigada de Segurança do Interior, organizada sob sua supervisão, dirigiu sequestros, interrogatórios e execuções de opositores. Relatórios da ONU e investigações posteriores de Peter McFarlane documentam sua participação em sessões de tortura em La Paz. Os métodos eram precisos e frios: isolamento, choques elétricos e simulações de execução. A repressão se combinava com a proteção ao tráfico de cocaína. A Bolívia transformou-se em um narco-estado onde política, crime e ideologia se entrelaçavam. A mulher que caçou o carneiro, assim caiu Klaus Barbie. No início dos anos 70, em uma Europa que ainda processava os crimes do nazismo, um nome esquecido reapareceu nos arquivos. Em 1971, a ativista alemã Beate Klarsfeld revisava expedientes do Ministério da Justiça de Munique quando encontrou uma referência a um empresário alemão radicado na Bolívia, Klaus Altman. Os dados coincidiam com a identidade de Klaus Barbie, antigo chefe da Gestapo em Lyon. Beate e seu marido, Serge Klarsfeld, iniciaram então uma investigação que os levaria à América do Sul e que durante mais de uma década colocaria em evidência as redes de impunidade que protegiam criminosos nazistas no continente. Em Lima, a testemunha Herbert John, vinculado ao operador financeiro Friedrich Schwend, confirmou a suspeita. Afirmou ter tratado com Altman e reconheceu em uma fotografia o mesmo homem que havia dirigido a repressão em Lyon. Em 19 de janeiro de 1972, o jornal L'Aurore publicou a prova. As imagens antropométricas demonstravam que Klaus Altman e Klaus Barbie eram a mesma pessoa. A notícia se espalhou rapidamente. A Europa voltava a olhar para a América do Sul e a Bolívia ficava sob atenção internacional. Beate e Serge Klarsfeld haviam se tornado referências na perseguição a criminosos de guerra. Ela, alemã do pós-guerra. Ele, judeu francês cujo pai morreu em Auschwitz. Sua luta combinava investigação, ativismo e pressão diplomática. Em 1972, Beate viajou à Bolívia, acompanhada por jornalistas e sobreviventes do Holocausto. Entregou ao ministro da Imigração, Rodolfo Greminger, um dossiê com provas fotográficas e perícias do promotor alemão Manfred Ludolf. O regime de Hugo Banzer Soares respondeu com hostilidades e, finalmente, a deportou. De volta à Europa,
Beate declarou. Perseguir um nazista em La Paz é também enfrentar o fascismo do presente. A rede de proteção que sustentava Barbie há 3 décadas começou a desmoronar. Muitos de seus aliados militares haviam perdido o poder ou se encontravam exilados. A imprensa boliviana publicava vazamentos de inteligência e manchetes que antecipavam sua captura. À pressão diplomática, somavam-se os relatórios da DEA e da polícia italiana sobre as operações de Los Novios de la Muerte, grupo paramilitar vinculado a Barbie. Sua saúde também se deteriorava. Sofria de doenças crônicas e havia perdido a esposa e o filho em um intervalo de 1 ano. Em 1983, o governo de Siles Zuazo decidiu agir. O ministro do Interior, Gustavo Sanches Salazar, com o apoio do embaixador francês Régis Debray, desenhou uma operação discreta. Para evitar um conflito jurídico, optou-se pela figura de expulsão por irregularidades migratórias. Em 5 de fevereiro, agentes bolivianos irromperam em sua residência em Cochabamba e o prenderam sem resistência. Horas depois, um avião militar decolou rumo a Cayena com destino final a Lyon. Durante o voo, Barbie permaneceu em silêncio. Acreditava que seria transferido para a Alemanha. Só ao ouvir o francês compreendeu seu destino real. Em 8 de fevereiro, pousou em Lyon e foi conduzido à prisão de Montluc. A perseguição iniciada pelos Klarsfeld 2 décadas antes culminava com a queda do Carneiro de Lyon. Como morreu Klaus Barbie na prisão que ele mesmo dirigiu? A prisão de Montluc, em Lyon, havia sido o principal centro de detenção da Gestapo durante a ocupação nazista. Entre 1943 e 1944, Klaus Barbie dirigiu ali a repressão contra a resistência francesa. 40 anos depois, em 8 de fevereiro de 1983, ele entrou no mesmo edifício como prisioneiro. A decisão do ministro da Justiça, Robert Badinter, de recluí-lo em Montluc foi deliberada. O carrasco retornava ao local de seus crimes. Durante os primeiros meses, permaneceu em isolamento. As autoridades temiam atentados ou fugas organizadas por grupos neonazistas. Sua cela era mínima: cama, mesa e lavatório. A mídia francesa acompanhava cada detalhe, entre expectativa e repulsa. Para os sobreviventes, sua captura era uma oportunidade de fechar um ciclo. Para o governo de François Mitterrand, um desafio jurídico e moral. Era preciso julgar um crime de 40 anos atrás sem transformar o processo em espetáculo político. O juiz Christian Riess assumiu a instrução. O principal obstáculo era legal. Os crimes de guerra prescreviam em 20 anos, mas os crimes contra a humanidade eram imprescritíveis, segundo o direito de Nuremberg. O desafio consistia em demonstrar que Barbie não apenas cometera atos de guerra, mas perseguições sistemáticas contra civis por motivos raciais ou religiosos. Riess reuniu documentos, telegramas, ordens assinadas e testemunhos que comprovavam seu papel direto na deportação de judeus e na tortura de membros da resistência. O caso da colônia infantil de Isieux tornou-se o núcleo do processo. Em 6 de abril, 44 crianças judias e 7 adultos foram presos por ordem de Barbie, deportados a Auschwitz e assassinados. O telex original, que informava com precisão militar a captura de 44 crianças judias, tornou-se a prova irrefutável de sua responsabilidade. Esse documento, encontrado nos arquivos alemães, consolidou a acusação. Crimes contra a humanidade. Barbie manteve silêncio. Seu advogado, Jacques Verger, adotou a chamada estratégia de ruptura, transformar o julgamento em uma acusação contra a França. Alegou que o Estado francês não tinha autoridade moral enquanto ocultasse suas próprias chacinas coloniais na Argélia e na Indochina. Não negava os fatos, mas relativizava-os. O tribunal rejeitou essa linha de defesa, reafirmando que o processo não julgava uma nação, mas um indivíduo. Em 11 de maio de 1987, iniciou-se o julgamento no Palácio de Justiça de Lyon. 800 jornalistas cobriram as sessões.
Barbie, com 73 anos, apareceu magro, com terno escuro e óculos. Assistia impassível, quase imóvel. A sala estava repleta de sobreviventes e familiares das vítimas. Entre as testemunhas, Lise Lesèvre relatou as torturas sofridas em Montluc. Simone Lagrange, presa aos 13 anos, contou como Barbie a golpeou durante horas, e Sabine Slatin, fundadora da colônia de Isieux, evocou o vazio ao retornar e não encontrar as crianças. Suas vozes reconstruíram o que o tempo não havia apagado. Vergès tentou semear dúvidas, questionou memórias e apresentou documentos sobre os crimes coloniais da França. O presidente do tribunal, André Serdini, desconsiderou suas manobras. Ries respondeu com provas assinadas e telegramas que demonstravam que Barbie não apenas conhecia as operações, mas as ordenava. O contraste entre a frieza do acusado e a emoção das testemunhas marcou as audiências. Cada declaração era um fragmento de memória pública. Em 4 de julho de 1987, após 6 semanas de julgamento, o júri o declarou culpado de crimes contra a humanidade e o condenou à prisão perpétua. A sentença detalhava sua participação na deportação de mais de 700 pessoas e na execução de membros da resistência. Barbie ouviu o veredicto sem demonstrar expressão. A apelação foi rejeitada meses depois. A França encerrava um dos capítulos mais sombrios de sua história judicial. Após a condenação, Barbie foi transferido para a prisão de Saint-Joseph, também em Lyon. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Câncer de próstata, problemas cardíacos e leucemia. Passava a maior parte do tempo na enfermaria. Recebia apenas sua filha Uti Maria, que viajava ocasionalmente da Áustria. Nas poucas entrevistas que concedeu, insistia em sua inocência e justificava sua carreira na Gestapo como uma luta contra o bolchevismo. Nunca demonstrou arrependimento. Em 1990, uma equipe documental francesa filmou seus últimos dias. As imagens mostram um homem envelhecido, de olhar vazio, falando com voz fraca em alemão. Negava recordar os detalhes de Isieux, embora admitisse ter assinado ordens. Dizia apenas cumprir instruções. Sua memória, cuidadosamente seletiva, era sua última defesa. Em 25 de setembro de 1991, morreu aos 77 anos. Seu corpo foi cremado em segredo para evitar homenagens de grupos neonazistas. As cinzas foram dispersas sem cerimônia. A morte de Klaus Barbie encerrou um processo, mas não as perguntas que ele deixava. Durante 4 décadas, havia sido protegido por governos, serviços de inteligência e ditaduras que valorizaram sua utilidade acima da justiça. Sua história revelava a continuidade entre o nazismo e as lógicas da Guerra Fria. As Ratlines, o CIC, o BND e as ditaduras sul-americanas foram elos de uma mesma cadeia de impunidade. O julgamento de 1987 foi tardio, mas simbolicamente reparador. Demonstrou que nenhum crime contra a humanidade pode permanecer impune. Seu caso marcou a jurisprudência internacional. Inspirou a criação de tribunais para Ruanda e a ex-Iugoslávia e consolidou a ideia de imprescritibilidade para crimes de Estado. No entanto, também mostrou os limites do direito diante da memória. Muitas vítimas morreram antes de ouvir a sentença, e os documentos desclassificados revelaram décadas depois a magnitude das cumplicidades oficiais. A justiça chegou tarde, mas chegou. Em Montluc, o carrasco finalmente enfrentou a história. Memória e legado. A história de Klaus Barbie não começa em 1945 nem termina em 1991. Ela atravessa todo o século XX, conectando as ruínas do Terceiro Reich, as ditaduras do Cone Sul, os serviços de inteligência da Guerra Fria e o narcotráfico latino-americano. Ele não foi um monstro isolado, mas uma peça eficaz de sistemas que o utilizaram, legitimaram e protegeram. Barbie era valioso porque dominava a tortura, a repressão e o espionagem. Aprendeu essas práticas em Lyon, aplicou-as na Bolívia e as aperfeiçoou durante o Plano Condor,
onde o anticomunismo se tornou uma cortina moral para o terror. As hotlines que o tiraram da Europa não foram gestos de compaixão, mas manobras políticas. Do Vaticano, prelados como Alois Rudal e Krunoslav Draganovic facilitaram sua fuga sob a ideia de salvar almas anticomunistas. A Cruz Vermelha, sobrecarregada pela crise humanitária, emitiu documentos sem controle. O Counterintelligence Corps dos Estados Unidos o empregou porque falava russo e conhecia o aparato soviético. A Guerra Fria transformou antigos carrascos em aliados úteis. Reinhard Gehlen, ex-chefe de inteligência nazista, foi recrutado pela CIA e fundou o BND. Walter Hauff, criador das vans de gás, trabalhou para Pinochet. Otto Skorzeny, herói do resgate de Mussolini, operou na Espanha como elo do neofascismo. Barbie fez parte dessa continuidade. Na Bolívia, encontrou um refúgio perfeito. Um país com instituições frágeis, governos militares e uma elite ávida por técnicos europeus. A comunidade alemã o acolheu. O MNR o naturalizou. Barrientos o contratou como assessor. Banzer o protegeu da extradição e Garcia Meza o integrou ao aparato repressivo. Não enganou a todos. Foi aceito por aqueles que sabiam quem ele era. Seu conhecimento em contra-insurgência o tornou um ativo estratégico. Álvaro de Castro lembrava que os militares bolivianos conheciam sua identidade desde os anos 60, mas o consideravam indispensável. Os métodos que Barbie aplicou na América Latina eram os mesmos da Gestapo: privação de sono, choques elétricos, simulações de execução. A Brigada de Segurança do Interior boliviana, treinada sob sua orientação, replicou técnicas usadas em Lyon. Os manuais de contra-insurgência elaborados com sua assessoria combinavam anticomunismo, espionagem e controle social. O Plano Condor reproduziu a lógica transnacional da repressão nazista: cooperação entre ditaduras, eliminação de opositores e uso do terror como ferramenta de ordem. As fronteiras ideológicas se confundiram. O nazismo se transformou em doutrina de segurança continental. Beate e Serge Klarsfeld demonstraram que a memória também pode ser uma forma de justiça. Durante uma década seguiram os rastros de Barbie, enfrentando ameaças, explosivos e o silêncio de governos cúmplices. Seu trabalho reacendeu a lembrança do Holocausto quando a Europa preferia esquecer. Elas se acorrentaram em La Paz, publicaram Le Dossier Barbie e transformaram a denúncia em causa pública. Sua persistência obrigou França e Bolívia a agir. O julgamento de 1987 foi sua vitória moral e uma lição universal. A justiça pode demorar, mas não prescreve. O processo de Lyon marcou um antes e um depois no direito internacional. Pela primeira vez, um tribunal nacional aplicou o princípio da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Os depoimentos de Isieux e Montluc reconstruíram uma memória coletiva que os arquivos haviam tentado sepultar. No entanto, o julgamento também revelou os limites do sistema judicial diante da magnitude do horror. Muitas vítimas já haviam morrido, e as instituições que protegeram Barbie nunca foram julgadas. O CIC dos Estados Unidos, o BND alemão e as ditaduras que o empregaram permaneceram intactos. Os pedidos de desculpas chegaram tarde e sem consequências. A trajetória de Barbie mostra como as fronteiras entre Estado, inteligência e crime organizado se desfocam. Suas rotas de armas se transformaram em rotas de cocaína, seus contatos militares em sócios do narcotráfico. Os aviões que transportavam munições para ditaduras levaram depois pasta base para o Panamá e Miami. Os homens que o protegeram durante o golpe de 1980 eram os mesmos que trabalhavam para Roberto Soares e o cartel de Medellín. O anticomunismo justificava tudo: repressão, corrupção e tráfico. Nesse cenário, Barbie foi mais que um assessor. Foi um operador logístico de um narco-estado. Suas vítimas não se limitam aos deportados de Isieux ou aos torturados em Lyon.
Incluem também os desaparecidos bolivianos, os assassinados pelo Plano Cóndor e os jornalistas executados por investigar suas redes. Sua biografia conecta 3 continentes e 4 décadas de violência institucional. Sua morte em 1991 encerrou sua vida, mas não o sistema que o sustentou. As estruturas que o protegeram continuam atuando sob outros nomes. Agências que negociam impunidade por informação, governos que sacrificam direitos humanos por conveniência estratégica. A história de Barbie não é exceção, é advertência. A memória de suas vítimas depende de que a sociedade mantenha a pergunta: como foi possível que um torturador vivesse impune durante 40 anos? A resposta está na cumplicidade. Cada passaporte emitido, cada visto diplomático, cada pagamento do BND foi uma decisão consciente. A história de Klaus Barbie é também a história das instituições que o ampararam e dos homens que as dirigiram. Muitos morreram sem prestar contas. Outros continuam sendo nomes respeitados em relatórios oficiais. O caso Barbie deixa uma lição vigente. O passado não se fecha por decreto. As vítimas exigem memória. As instituições oferecem desculpas e arquivos desclassificados. Os perpetradores morrem na prisão ou em silêncio. As estruturas se reciclam. O desafio é manter a vigilância moral e reconhecer que a impunidade não pertence ao passado, mas aos mecanismos que a perpetuam. A morte de Barbie não resolveu esse dilema. Deixou-o aberto, como um espelho que obriga a encarar de frente a continuidade entre poder, violência e esquecimento.